Esse ano está acontecendo tanta coisa diferente. Nós vamos, de fato, preparar para o próximo ano, fazer aquela viagem missionária com as mulheres do Eu Me Deixo Curar. É a primeira viagem missionária, Eu Me Deixo Curar. E eu acho que eles estão preparando aí já um número de telefone, porque agora entra a Rose, a Joana, a pastora Joana, esposa do Nilton, e a Eliana, que estava aqui para executar o preparo dessa viagem. E a Rose separou um telefone. Elas querem falar assim, o grupo, elas vão organizar um grupo no Viagem com a Tia Ju, Eu Me Deixo Curar, alguma coisa assim, e nós vamos fazer um grupo para a África, um grupo para a Ásia. Então você que quer ir conosco para a Ásia e para a África, anote esse número, entre em contato, fala assim: eu quero na viagem do Eu Me Deixo Curar, tá bom? E aí a Rose vai formar esse grupo e nós vamos começar a caminhar de forma prática em cima disso. Preparando o roteiro, planejamento, conversando com os missionários que moram lá, onde é melhor passar primeiro, qual é a prudência, quais são os cuidados. Mas nós vamos fazer isso. É de Deus. Nunca mais voltou. Quando o avião chegou no Brasil, a brasileirada, porque tinha tocado em solo brasileiro, eu fiquei muda, calada, porque não pude nada. Eu queria ter ficado lá. Que história é essa? Parece que quando a gente quer ficar demais, o Senhor fala: não te quero aqui. É um negócio, a Arena ele manda aí, o negócio é meio misterioso. Aleluia. Eu preciso contar para você. Eu estou vindo toda hora e Eu Me Deixo Curar, eu sento a hora que começa e só saio dali a hora que termina. Mas tudo isso é possível só por causa de uma equipe grande. Deus confiou a visão quando eu e meu esposo chegamos na MCM em 2009. Eu estabeleci um trabalho de crianças, que é o trabalho que está aqui, irmãos. Pastor Heber, pastora Simone, cuidando das crianças aqui com excelência. Não sei se você observou. Um trabalho exímio, no encontro de pastores também. A nossa visão é ter um trabalho com as crianças ao mesmo tempo que os pais têm uma ministração. E tem sido assim. Então o Senhor nos deu o nome Sorriso Mundial. Logo depois disso, Ele me deu o nome Mulheres Chamadas Mães. E aí começamos o primeiro congresso, porque um profeta falou conosco, eu e meu esposo, no meio da rua em Brasília. O carro saindo da calçada, ele falou no meio da rua. Veio um temor no coração. E o Senhor começou a ministrar. Alguns anos se passaram, a bispa Keila veio com o bispo, até foi o Ledilson, parte da responsabilidade deles se mudarem para a Trindade. E ela já veio com a visão no coração, ela já fazia o que a gente faz, ela já usava os vestidos que a gente ensinava da feminilidade. Mas ela decidiu estar ali com o coração para ser os nossos braços da visão. E ela sustenta a barra na base. Cuidando de pastoras, ouvindo e visitando e viajando. Então essa visão é de um grupo. Jesus confiou uma pessoa, mas é um grupo junto. Depois eu queria que você abraçasse os obreiros aqui, os músicos. Muita gente está trabalhando aqui para que você seja ministrada. Muita gente. E nós damos cobertura, na verdade, apoio, acho que é a palavra ideal, apoio a pastoras e pastores. Mulheres Chamadas Mães é como se fosse, né, bispo, a parte feminina do setor de unidade da MCM. Então, vocês são os pastores, as pastoras do seu rebanho, mas nós convidamos vocês e damos apoio para orarmos juntos. Então é um grupo que se torna o quê? Cara do céu, porque não é uma igreja isolada, é interdenominacional a favor de mulheres, esse trabalho, amém? E é o que a MCM faz. Essas viagens missionárias são para despertar em nós um desespero pelos povos não alcançados. Há um segredo na noiva de Jesus. Apocalipse capítulo 19 diz que a noiva a si mesmo se ataviou, foi dado a ela linho fino, puro e resplandecente para se vestir. E a Bíblia fala que o linho puro e resplandecente são atos de justiça dos santos. A noiva vai um pouco além, ela olha um pouco para frente das fronteiras, para fora das fronteiras. Então tudo que fazemos, inclusive um congresso de mulheres, tem muito o foco dos povos não alcançados da terra. Amém?
fale conosco, tire suas dúvidas, procure a Bispa Keila, me procure, fale no Instagram, amém? Nessa noite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é muito estranha para uma noite de festa de nações. Eu estou com a roupa que eu peguei emprestado da minha mãe, que eu queria colocar uma roupa diferente, as minhas eu já usei tanto. Essa é uma roupa de uma mulher tibetana. Está faltando só um avental listrado, né? Bem aqui na frente, o avental estava meio estragadinho, eu deixei lá. Mas é uma roupa de uma mulher do Tibete, do país do Tibete. E para quem está anotando e acompanhando, o tema da palavra nessa noite é discipulado. Discipulado. Eu não quero aqui chamar a atenção para uma visão de discipulado. Ah, é o G12? É o G8? Não. Eu quero falar só de discipulado, porque está na Bíblia. Aqui tem muitos missionários que moram nas nações, que estão conosco hoje, esses dias. Eles, melhor do que qualquer um de nós, entenderam Mateus capítulo 28, se você puder abrir, Mateus capítulo 28, o versículo 17. Quando eles o viram, prostraram-se diante dele, mas alguns hesitaram. E Yeshua se aproximou deles e falou, dizendo: toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam discípulos. Eu estou lendo a Bíblia judaica que fala Talmidim. Os Talmidim eram os discípulos, era o grupo que Jesus ensinava tete a tete. E ele diz: façam discípulos entre pessoas de todas as nações, imergindo-os, batizando-os na realidade do Pai, do Filho e de Ruach HaKodesh. Oh, dá até uma emoção de falar esse nome. Batiza-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu não estou aqui para falar, de qual igreja que é essa visão? É da igreja de Jesus Cristo de Nazaré, da Bíblia. Ele mandou ir e fazer discípulos. Vou no reino de Deus. Pessoas passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, que nasceram de novo. Vamos continuar. 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. E você nunca, presta atenção, nunca ouviu assim, numa conversa de amigos, alguém falar assim: fulano é discípulo do fulano, do Beltrano? Tem gente que você nunca ouviu falar que fulano é discípulo dele ou dela. Mas eu não estou falando, vou repetir, eu não estou falando de uma visão de uma igreja local, estou falando que a Bíblia manda ir e fazer discípulos. Eu acho que é inédito eu ministrar isso no evento, porque eu sempre falo da ferida, eu sempre falo da cura, eu sempre falo das minhas feridas curadas, e esse ano ele não me deixou, porque virou uma chave na minha vida. Eu fui ativada, e eu estou a não sei quantos, 300 mil por hora, e essa é a palavra. Essa é a palavra. Nós não podemos sair daqui só ministrando, cura. Eu deixei fluir aqui alguns testemunhos, porque as curas têm sido reais. Fala para sua amiga do lado: e agora? E daí? O Senhor falou comigo outro dia uma palavra muito simples. Eu amo quando Ele, e geralmente eu e Jesus é muito assim mesmo, é muito simples. Ele me mostrou 4 tipos de pessoas que nós temos na vida. E há uns anos atrás, Ele me deu um livro sobre amor. Eu sempre pedi um entendimento maior do Senhor aqui no livro de Efésios. Por favor, abre em Efésios capítulo 3, quando ele fala das 4 dimensões do amor. Alguns textos da palavra de Deus não me satisfazem totalmente na primeira leitura, não é, gente?
A gente lê, por exemplo, a primeira vez que eu li, que Jesus falou para a mulher cananeia: não vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Eu fiquei muito assustado, porque o Senhor é educado, Ele é um cavalheiro. E aí eu fiquei lendo muitas vezes, orando em línguas em cima do texto, buscando revelação e entendimento. Esse texto que nós vamos ler agora, de Efésios capítulo 3, que fala das 4 dimensões do amor, é um outro texto que eu buscava entendimento maior. E aqui a Bíblia fala, vamos ler aqui, Efésios capítulo 3, versículo 14: por esse motivo, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda pátria no céu, na terra, recebe o nome. Oro para que os tesouros de sua glória, Ele lhes fortaleça no interior com seu Espírito, para que o Messias possa viver em seu coração por meio da fé, da confiança de vocês. Também oro para que sejam enraizados e fundamentados no amor, de forma que com todo o povo de Deus recebam o poder, repete comigo, para entender, fala comigo, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor do Messias. Sim, conhecer esse amor, e mesmo que ele esteja além do conhecimento, que vocês sejam cheios dele em toda a plenitude de Deus. É possível ser cheio do amor mesmo sem entender totalmente. Fala comigo assim: o amor de Deus não é para eu entender, é para eu receber. Coloca a mão na posição de receber e fala: Deus pode me amar. Simples assim. E o Senhor começou a me falar sobre as 4 dimensões. Vamos aqui, largura. Se eu abrir meus braços, eu estou na largura desse prédio. E Ele falou: Ju, para cada dimensão tem uma palavra-chave. Para a largura do amor, a palavra é nós. Porque não é mais sobre você. Olha para o lado, tem uma amiga. Olha para outro, tem outra amiga. Então você vai dizer para elas: vamos? É exatamente o Eu Me Deixe Curar. É exatamente mulheres chamadas mães. Nós começamos há 13 anos atrás, um grupo pequeno. E eu comecei a viajar. Hoje, todas praticamente viajam. Tudo que eu comecei a fazer, todas praticamente fazem. Nunca é sobre você, é sobre uma equipe. Coloca a mão no seu coração e fala: que eu me esqueça e lembre da equipe. Então essa é a palavra da largura. Aí tem o comprimento do amor. O Senhor falou: a palavra-chave para o comprimento é perseverança. Até quando você é capaz de amar alguém? Até a pessoa pisar no seu calo? Até a pessoa falar o que você não gostaria de ouvir? Até a pessoa cair em pecado? A Bíblia fala: 7 vezes cairá o justo e se levantará. Perseverança. Aí Ele falou para a altura do amor. Altura e profundidade são 2 palavras que a pessoa tem que ser aprovada nas primeiras dimensões para conseguir amar em altura e amar em profundidade. Qual é a palavra da altura? E Ele me mostrou: você vai entrar no avião, tem problema de pressão, então tem que ser num avião, tem que ser numa aeronave, a porta tem que fechar de um jeito que eu não sei explicar as palavras certas da física, mas enfim, se não estoura tímpano, ninguém aguenta, você morre. Muito profundo, tem que ter aquele escafandro, tem que ter também, a pressão aumenta também. Momentos na vida onde a pressão aumenta, momentos na vida onde eu penso que eu não vou aguentar, está muito alto, Senhor, é muito para mim, Senhor, é muito profundo, eu estou com medo. Aí Ele falou: a palavra dessa dimensão do amor para a altura é sensibilidade. Observe muito para dar a direção certa. A palavra para profundidade, rendição total. E agora, Ele fez algo muito interessante nos últimos meses. Ele me mostrou os 4 tipos de pessoa que nós temos na vida. E para cada pessoa Ele colocou uma dimensão do amor. Vamos lá, coloca o número 1. Na vida nós temos amigos. Todos aqui têm amigos. Anos de amizade. Ela não é minha ovelha, não é minha discípula. Porque Ele falou para mim: você tem amigos? Não coloca aí dos outros não. Você tem amigos? Você tem ovelha?
você tem discípulo e você tem família. E eu quero que você preste atenção e anote, porque eu não estou falando aqui para pessoas que foram consagradas a pastorado. Quando Jesus falou ir de fazer discípulos, tinha aproximadamente ali umas 500 pessoas quando ele subiu ao céu. Tinha os 12 e tinha muito mais gente que discípulos 12. Esse ide é para todo aquele que nasceu de novo. Ganhar almas e discipular pessoas é para cada um que está aqui hoje. O amigo, essa minha amiga de mais de 40 anos era para estar aqui. A casa dela é onde eu me escondo para dormir quando eu estou muito cansada. Eu saio da minha casa, agora alguns já sabem para onde que eu me escondo. Vou lá, Divino, eu tenho que dormir aqui, vou esconder aqui. Não, deita aí, a casinha dela é na vila da cidade, parece um ovo, mas é meu cantinho secreto. O dia que eu e o Ledilson estávamos passando uma luta muito grande, que alguns aqui sabem, alguém que a gente ama muito, diz que é homem, começou a nascer barba, eu tinha que chorar, eu chorei lá. Nenhum discípulo chorou comigo, mas ela chorou comigo. Ela chorou comigo. Amiga, é assim. Eu cheguei lá, falei com ela e eu chorava. Eu amo essa pessoa, Divino, como que pode? E ela e a mãe dela, assim, em prantos de lágrimas na cozinha da casa dela. O amigo é o amor na largura. Você não está mais sozinho, você tem amigo. Você olha para o lado, ela chora. Você olha para o lado, ela ri. Amigo fala o que dá na venta com você. Teve um dia que eu falei umas coisas pouca e boa na cara dela. Mais de 40 anos de amizade. Ela falou: Ju, você me feriu demais agora. Eu não esperava isso de você. Depois estamos amiga do mesmo jeito, se brincar melhor que antes. Diz que Jesus apareceu para um homem de Deus e disse: se nessa vida você tiver um amigo verdadeiro, Jesus falou, só um, você já tem o que essa vida pode te dar de melhor. Eu trabalhei como enfermeira, eu fiz enfermagem na Universidade Católica de Goiás, em Goiânia, e eu trabalhei numa cidade de 3.000 habitantes, chamada Aurilândia. Se alguém aqui falar Aurilândia, vai se ver comigo. E naquela cidade, o Senhor me ensinou sobre Marta, Maria e Lázaro. Ele tinha multidão, ele tinha 70, ele tinha 12, ele tinha 3, ele tinha João. Mas ele tinha um lugarzinho que de vez em quando ele ia. E quando você lê aqui na Bíblia que Jesus foi assunto aos céus, ele estava em Betânia. Perdão, ele foi lá comer o pãozinho de queijo da Marta antes de subir. Eles moravam em Betânia. Ele me revelou, eu estava em Betânia. Que saudade, meus amigos. Não fique sem amigos. Nós temos que ter esses 4 tipos de pessoa na nossa vida. Número 2, ele me mostrou a palavra, o segundo tipo de pessoa que nós temos, ovelhas. Você ama Jesus, você quer Jesus, você está na palavra, daqui a pouco você começa a perceber que tem 2 ou 3 te seguindo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe aquela coisa da criança que veste a roupa que você quer vestir, aí você está lavando louça, tia, posso lavar com você? Daqui a pouco é uma adolescente fazendo igual você está fazendo. Daqui a pouco você rapa a cabeça, algumas mulheres rapam a cabeça. Daqui a pouco seu cabelo está branco, mas algumas mulheres deixaram o cabelo branco. Você fala, ih, está nascendo ovelha, né? A ovelha, ela já vai um pouco mais que amigo na questão do seguir. Eu vou repetir, eu não estou pregando para quem foi consagrado ao pastorado, estou pregando para quem nasceu de novo. Esse é o entendimento que o Senhor me deu. Você tem alguém que te segue em alguma coisa? Repete comigo assim: eu não tenho que ficar falando quem eu sou. Repete, eu não tenho que ficar falando quem eu sou. Quando eu chego, eu sou. Então alguém vai te seguir se vir em você a autenticidade. Quando as pessoas começarem a perceber essa cura, não tem fingimento, não tem mais a máscara, não tem mais a murmuração, pessoas vão seguir você. Número 3, discípulos.
Agora já é diferente. Agora você já está mais profundo na palavra. E aí é onde o Senhor associou as 4 tipos de pessoas com as 4 dimensões do amor. Discípulo e o próximo que vai ser família. O negócio já fica mais estreito. Discípulos são pessoas, talvez até começaram numa boa amizade com você. Daqui a pouco você estava indo, você percebeu que tinha 3, 4 te seguindo. E desses que começaram a fazer o que você faz, querer aquilo que você tem, no bom sentido, receber aquilo que você recebeu, alguns vão se aproximar mais. Alguns vão copiar, alguns vão falar: me ajuda, eu quero andar com você. Aí é o texto de Ruth e Noemi que o pessoal usa para casamento. Me perdoe, não é nada de casamento. Lógico que a gente vai ter uma aliança daquela com o marido, mas ali é um discipulado de Noemi sobre as duas. Orfa foi amiga, chorou tremendamente. Ruth foi ovelha e discípula logo no dia do teste. Geralmente em momentos de dor, em momentos de teste, quem vê a sua nudez e permanece com você vai se tornar um discípulo. Muitas vezes o amigo não é que deixa de ser amigo, mas às vezes vê a sua nudez e se afasta. Não aguenta na hora, não tem estrutura, mas na pressão, a pressão para cima, na dor, na sua nudez, na sua dificuldade, observe as pessoas que mesmo assim ficam perto de você. Observe as pessoas que não deixam de visitar você no seu dia bom, no seu dia mau. Observe as pessoas que vão te amar, mesmo se você cair. Você começa a perceber discípulos. Sensibilidade é a palavra importante, porque você vai ter que ter certeza do Espírito Santo. O que dizer? Qual a direção que você vai dar? Porque agora essa pessoa aguentou o tranco. Agora essa pessoa passou em alguns testes. Não é mais seu amiguinho. Assim como existem pais e mães amigos dos filhos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Entendo o que eu vou dizer. Se precisar, eu fico de joelho. Você não é amiguinho do seu filho. Você é pai e mãe. Junto, íntimo, ótimo. Mas o seu filho não pode associar você com um amiguinho lá da escola. Você é autoridade. Número 4. Família. Família, rendição total. O Ledilson fala que Deus tem 2 armadilhas para pegar a gente. A primeira armadilha é quando a gente casa. Tá os dois apaixonados, felizes. A hora que casa, começa a entender o que é cruz. Eu tenho que morrer para virar um. Eu também, eu vou te perdoar, você também vai me perdoar. O Ledilson fala que quando nasce o filho, é a segunda armadilha de Deus. Ele fala assim: gente, quem aqui que é pai não vai para o último lugar da fila, se for preciso, para fazer algo pelo seu filho? Todos nós. Momento família, não é que um filho seu não vai ser seu discípulo, mas é um momento muito profundo em Deus. Parece que aqui você não fala mais nada. Lá no discipulado, sensibilidade, você tem que falar o que é necessário, tem que dar direção. Deu uma tarefa, cobra a tarefa, confere a tarefa que você deu, confere se foi executado. Agora com o filho, profundidade. A gente conhece o filho, a hora que abre a porta da casa, está andando e entra dentro de casa. Eu e minha filha temos um relacionamento assim. Às vezes a gente fala por telefone, ela mora longe, e aí eu falo alô, ela fala: mãe, já aconteceu demais. Alô, eu falei alô, e ela: mãe, você chorou? Credo, Priscila, psicóloga 003, vai lá no FBI trabalhar detetive secreto. Priscila, você já entrou para o quarto para orar? Mãe, por que você chorou? Priscila, você já orou e Jesus entrou no quarto com você? Ah, tá bom. Família, é ou não é? E eu com ela. O que foi naquela foto? Eu vi uma foto do meu filho. Falei: ele está bem.
Na foto, nos olhos da foto. Quem está entendendo, diga amém. O nosso desafio é muito simples. Dá para colocar as 4 de uma vez? Tem jeito não? Fez separado, né? O nosso desafio é entender quem é quem na nossa vida. Às vezes, nós perdemos pessoas preciosas, achando que já é um discípulo. Você mata uma ovelha antes da hora. Você faz ovelha ser discípulo, você faz amigo ser uma coisa que não é. Irmãos, uma das coisas que nós mais temos que ter ciência na vida, quem é quem na sua vida. Nós podemos perder um tesouro, achando que é uma coisa, a pessoa não tem estrutura para te dar aquilo. Mas ele é um grande amigo. Todos esses para Deus têm o mesmo valor. Nós é que temos agora que ter uma grande responsabilidade em agir diante de Deus, dando resposta de filho de Deus, tratando cada um como é e desenvolvendo discipulados saudáveis na terra. Repete comigo: amigos, largura do amor, nós, ovelha, comprimento do amor, perseverança. Fala assim: até quando precisar. Vamos lá. Discípulos, altura do amor, aumenta a pressão, exigências, tarefas, comandos, conferir as tarefas, conferir os comandos, sensibilidade. Família, fala comigo: profundidade, rendição total. Fala comigo assim: eu me rendo, Senhor, para que o Senhor possa agir. Fala assim, ó: nenhuma ansiedade, eu me rendo para o teu senhorio na minha família. Nós vamos assistir agora 2 vídeos. Eu não vim aqui preocupada em pregar a última das revelações. Eu quero colocar as 4 dimensões do amor, a palavra-chave de cada uma, relacionada a quem é quem na sua vida. Jesus, quando quis trabalhar a identidade de algumas pessoas na Bíblia, anote aí, Gênesis capítulo 4, ele fez uma pergunta para Moisés: o que você tem na mão? Que é isso que tens na mão? Deus estava organizando a identidade de Moisés. Depois você vai para Mateus capítulo 4. Estava Pedro, Tiago e João. Então lá ele fez uma afirmação. Ele fez uma pergunta, agora ele fez uma afirmação: venham, vem me seguir, eu farei de vocês pescadores de homens. Depois mais adiante, João capítulo 4. É forte. Primeiro ele fez uma pergunta, agora ele fez uma afirmação. E em João 4 ele deu uma ordem: vai e chama teu marido. Primeiro você tem que saber quem você é. Você tem que entender o propósito. Quem aqui tem pai, é pai e mãe, tem que ser acordado quanto aos filhos. Você tem que ter discípulos. Jesus mandou discipular. Ele não mandou 12 discípulos discipularem. Ele mandou aproximadamente 500 pessoas, o que nos prova que nós fazemos parte disso aqui. Coloca o dedo no peito e fala: isso tem a ver comigo, esse mandamento é para mim. Se você é alguém aqui que nunca teve um discípulo que segue o que você diz, saia daqui com esse desafio. E para te ajudar a entender quem você é, anota Gênesis 4, e eu faço para você a seguinte pergunta: qual a última pergunta que o Senhor te fez? Para Moisés ele perguntou: o que você tem na mão? Então eu te pergunto: o que você tem na mão? Êxodo capítulo 4. Eu falei Gênesis. Êxodo capítulo 4.
O que você tem na mão? Interessante, Paulo fazia tendas, mas isso era a desculpa dele. O segredo de Deus com ele, eu preciso ler um texto aqui para finalizar e ver os vídeos. O segredo de Deus com Paulo é que ele foi chamado para apresentar o evangelho aos gentios. Repete comigo. Deus me faz uma pergunta. Mateus 4, diga assim: Deus me faz uma afirmação. Então, qual é a última afirmação que Deus tem feito a seu respeito? Qual foi a última afirmação que Deus fez a seu respeito? Repete assim comigo, João 4. Ele me dá um comando. Qual foi a última ordem que Ele te deu? Sabe por que isso? Uma pergunta, uma afirmação, um comando, para ajudar você a entender quem você é. Paulo não era construtor de tendas, ele era alguém chamado para levar o evangelho aos gentios. Fazer tendas era um segredo. Aliás, era uma desculpa. O segredo era que ele era para ir para os gentios. Pedro era pescador profissional, mas isso não era o segredo. Qual era o segredo? Chamado para levar o evangelho aos judeus. Qual é o segredo de Deus com você? Eu fiz enfermagem, trabalhei na enfermagem, falo inglês fluente, dei aula de inglês em Goiânia, mas o segredo de Deus comigo não é esse. Qual o segredo de Deus com você? Qual o segredo de Deus com você? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, para a gente poder ler e assistir os vídeos e entrar na parte que a gente chama de encerramento. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Vamos lá, Hebreus capítulo 3. Olha aqui. Portanto, irmãos, separados por Deus, que partilham o chamado celestial, pensem com cuidado sobre Yeshua. Eu vou ler a Bíblia judaica, você lê a sua, vai ser perfeito, porque vai completar. Pensem com cuidado sobre Yeshua, a quem reconhecemos publicamente por emissário de Deus e sumo sacerdote. Ele foi fiel a Deus que o havia constituído, como Moisés, foi fiel em toda a casa de Deus. E Yeshua, porém, merece mais honra que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus construiu todas as coisas. Moisés foi fiel na casa de Deus, como servo dá testemunho das coisas que Deus mais tarde tornaria públicas. Entretanto, o Messias, como filho, foi fiel sobre a casa de Deus. E nós somos essa casa, pertencente a Ele, contanto que sustentemos com firmeza a coragem e confiança inspiradas na esperança que temos. Olha aqui agora, assim como diz o Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Não, enche a boca e fala, Ruach HaKodesh. Meu Deus. Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião amarga, naquele dia no deserto, quando tentaram a Deus. Irmãs, desde quarta à noite você está ouvindo a voz de Deus. Não endureça o seu coração para a cura, não endureça o seu coração para missões, não endureça o seu coração para ser ativada. Vamos continuar. Sim, seus antepassados me tentaram, desafiaram-me, viram minhas obras durante 40 anos. Por isso desgostei-me desta geração e disse: o coração deles está sempre se desviando, não entenderam. Olha como é que está escrito aqui, gente, o Senhor cooperando com o nosso tema. Não entenderam como ajo, A-J-O. Eles não entenderam como eu ajo. Até escrevi do lado, haja eu. Na minha ira, jurei que não entrarão no meu descanso.
Sabe quem não entrou no descanso? Os desobedientes. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, em que falta confiança, que poderia ocasionar sua apostasia ao Deus vivo. Sabe por quê? Porque a ferida cristaliza você e te enche de argumentos. Desde a quarta-feira à noite, na lada, a pastora Luciana já falou: para de ter dó de você. E ontem com a Gigiana, meu Deus, o testemunho dela, como que você não vai levantar? Vamos lá, vamos continuar para você ver Hebreus. Ao contrário, continuem exortando uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pela dor do pecado, engano, pois nos tornamos participantes do Messias, desde que de fato nos apeguemos firmemente à confiança que tivemos desde o princípio, até que o objetivo seja alcançado. Olha aqui, Hebreus 3,15. Entretanto, onde se diz: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, quem está ouvindo a voz de Deus aqui? Não endureçam o coração como fizeram na rebelião amarga. Quem foram as pessoas que, após terem ouvido, quem está ouvindo aqui, diga amém, se rebelaram? De forma tão amarga foram todos os que Moisés tirou do Egito. Quem aqui já saiu do Egito? Quem aqui já foi salvo pelo sangue? Mas aqui tem uma turma que saiu do Egito e morreu no Egito, e morreu no deserto. Não morra no deserto. Não saia daqui ouvindo eu falar de discipulado. Jesus mandou, Jesus mandou. Talvez você é alguém que em 20 anos de crente, você nunca ninguém comentou na rodinha de amigos: fulano é discípulo do Beltrano. Hoje é noite de você decidir: eu terei discípulos. Não é porque é a visão de alguma igreja, não, porque a Bíblia está mandando. Vamos lá. Moisés tirou do Egito. Contra quem Deus esteve irado? Estou no versículo 17. Durante 40 anos, contra todos que pecaram, sim, eles caíram mortos no deserto. E a quem jurou que nunca entrariam no descanso? Aos que foram desobedientes. Fala comigo assim: há um caminho de santificação, e eu não vou sair dele. Vamos continuar. Deus repete demais a mesma coisa. Olha o capítulo 4 aqui. Na minha ira jurei, que não entrarão no meu descanso. Olha o versículo 12. Considere que a palavra de Deus é viva. Ela está atuante e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Corta até o ponto de junção da alma com o espírito. O Senhor esses dias mostrou feridas da alma, mas Ele também mostrou como alimentar o seu espírito e fortalecer a ponto de se levantar. Juntas e medulas, e julga as reflexões internas e intenções do coração. Eu vou pular para Hebreus capítulo 5, versículo 11. Temos muitas coisas a dizer sobre esse assunto, mas será difícil explicá-las, porque vocês se tornaram vagarosos para aprender. Se eu pedir para alguém correr aqui agora, uma pessoa curada e livre, rapidinho ele corre. Mas se tiver alguém com a perna enfaixada, ele vai mancar, ele não vai correr. Quem é vagaroso? Ele falou comigo aqui, ó. Quem é vagaroso e lento? Já era, olha aqui, ó. Embora já devessem ser mestres pelo tempo decorrido, necessitam na verdade que alguém lhes ensine novamente os fundamentos da palavra. Sabe quem é vagaroso? O ferido. O ferido é vagaroso. Lógico, está com machucado, está com ferida, está com esparadrapo, está com curativo. Tem que se cuidar. Mas já era para estar mais maduro. Diante de Deus, quem aqui tem consciência com os anos de vida cristã que você tem, que era para você estar mais maduro? Levanta a mão. Diante de Deus. Então hoje chegou a hora. Hoje é o dia. Decida ser discipulador de pessoas. Tem amigos? Observe se tem alguém balino do seu lado. Mas faça discípulos, porque Jesus manda. O Senhor quer de nós
a decisão, Ele vai te capacitar. Amém? Quem recebe essa palavra? Quem quer ter amigos, ovelhas, discípulos e ser aprovado com a sua família?